Sejam bem-vindos à jornada O Segredo da Superação. Eu sou Renato Meca e eu ensino as pessoas a serem sempre mais felizes, superando os seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. No episódio de hoje, eu vou falar com a Daniela, que é uma advogada e faz parte do meu grupo de mentoria, onde eu ajudo as pessoas a serem sempre mais felizes, superando qualquer problema, se superando todos os dias. E, olá, Olá, tudo bem? tudo? E Tudo você? jóia? Que bom, tô bem também, né? O maior prazer e uma honra ter você aqui comigo Ai, hoje, o viu? prazer é meu. Nossa, o prazer é meu. Eu que fico honrada com o seu convite. Boa noite, Beth. Tô vendo que a Beth deu oi aqui. Tá todo o pessoal aí que você conversa pelas mensagens. Oi, Pri. Hoje tá a Dani aqui comigo. É. Dani, vamos lá então. Eu queria que antes da gente começasse, você se apresentasse. Apresenta aí de uma forma mais pessoal Sim, para o pessoal te conhecer. meu nome é Daniela. Eu sou advogada há 21 anos. Moro em Santos, sou santista. E a minha especialidade é direito previdenciário, né? E eu amo o que eu faço, né? Renato, eu tenho só a te agradecer de você ter Que me bom. convidado aqui para falar um Imagina. pouquinho sobre a minha jornada, O né? prazer é todo meu. Eu sempre falo que a gente nunca pode perder a chance de influenciar positivamente na vida das pessoas, né? De Sim, qualquer sim. forma que isso seja, tá? Então eu Uhum, fiz durante essa semana, eu dei o meu máximo aí para fazer uma jornada sobre o segredo da superação. Às vezes as uhum. pessoas criam algumas barreiras, né, algumas crenças que a gente chama, e se limitam e não conseguem passar de um ponto na vida, ou superar alguma fase, ou sair de Sim. alguma dessas fases depressivas e tudo mais. E Uhum. dessa forma eu consigo mostrar que pode ser difícil, e realmente é algumas delas, mas é possível. Tá? Então É, eu uso a minha então, história toda, como você tem visto, e para as sim, pessoas que estão escutando a gente aqui agora, até para as que já passaram pelo curso, e você é uma das que estão passando agora. Olha a Beth aí, ó. sim, E a Beth é é. uma que está tendo resultado fantástico também. Amém, Beth, E a é. gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso, tá? Sobre essa influência. Mas vamos Exato. lá, me conta um pouquinho mais de você e me fala aí desse problema, não problema, mas dessa fase que você está enfrentando e esteve enfrentando por um tempo. Na verdade, eu tenho um transtorno chamado transtorno de ansiedade, né? E na minha profissão, isso é comum, não é nada fora do comum, né? Então, muitos advogados passam por esse problema, porque o que acontece? Nós lidamos com os problemas das pessoas, né? Então, até a gente aprender a lidar e não se envolver com os problemas das pessoas, é uma jornada meio complicadinha, mas a gente consegue. O que que ocorre? Há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu mais ou menos por volta de 2013, pelo que eu me lembro, eu comecei assim a ver que eu saía, eu trabalhava em Cubatão, que é uma cidade vizinha aqui de Santos, meu escritório era lá, meu escritório foi lá durante 17 anos, e faz 3 anos que eu estou aqui em Santos, né, perto da minha casa. Olha só, Foi uma mudança assim maravilhosa para mim, porque eu vou a pé, volto a pé para o meu escritório, qualidade de vida. Mas o qualidade que de que vida. acontece? Quando eu tinha que ir para Cubatão, como eu não dirijo, né? Eu tinha que ir de ônibus e tal. E aí eu simplesmente eu chegava assim, eu chegava, saía de casa para fazer o que eu fazia comumente, e eu comecei a notar que eu estava com falta de ar, eu comecei a notar que minhas mãos tremiam. Aí eu falei, gente, alguma coisa não tá legal, eu tenho que procurar ajuda. E Olha foi só. aí que, lógico, eu procurei. A primeira coisa que a gente pensa, né? A gente protela muito para ir num profissional, num médico tal, né? Infelizmente, a gente tem isso arraigado. E aí eu procurei ajuda espiritual, tal, né? Que faz parte também. Só que eu falei, não, eu tenho que procurar uma ajuda profissional, porque eu preciso saber o que está acontecendo. E engraçado, Total. quando eu cheguei lá no meu médico, ele falou assim: ah, advogada, só podia ser, né? Ele ainda até deu risada e tal. Já conhece, né? Já conhece o protocolo. E o que ocorre? Eu comecei a fazer um tratamento, faço até hoje, né? Com medicamentos tal, que me ajudaram muito, né?
Só que assim, eu sentia que alguma coisa estava faltando, né? Alguma coisa faltava, lógico, o tratamento medicamentoso é importante, não posso parar, tal. Aí foi quando eu te vi na live da Luciana Fiô, né? E Legal. A aí ela Lu é contando, fantástica. maravilhosa. Aí ela contando, você contando, aí me deu um negócio, eu falei assim, não. Eu falei, esse cara tem muito que me ajudar. Tem muito que ajudar as pessoas pelo que ele Olha só. passou, Que bom, né? né? E aí eu assisti a tua masterclass. Eu me sinto muito feliz. A gente chega lá, tá? Me sinto muito feliz e honrado, né, de saber disso tudo. E quero mostrar isso para as pessoas também, porque esse é um reconhecimento bom para o meu trabalho. Me Sim, diz aí que eu estou no caminho certo e com que eu certeza. consigo ajudar as pessoas, mesmo com todas as limitações que eu tenho, eu consigo alcançar as pessoas e de qualquer forma que seja, isso está promovendo um bem para as pessoas, não só me vendo, mas sabendo de tudo o que eu penso, de tudo que eu prego, de tudo aquilo que eu ensino. Isso Uhum. faz total diferença não só na vida das pessoas que recebem isso tudo, mas totalmente na minha vida também, porque de qualquer forma eu precisava fazer alguma coisa de produtivo para mostrar para todas as pessoas que eu ainda consigo, né? E principalmente para minha filha, que tinha 10 anos só na época do acidente e que hoje Sim. consegue ver o pai dela produzindo qualquer coisa que seja, tá? Isso não tem uma relevância do que você faça, mas Uhum. se sentindo útil. E eu me sinto através dessas palavras que você acabou de dizer. Renato, eu falo para você que é o que eu falo, faltava alguma coisa, né? E aí, quando eu assisti a tua masterclass, tal, eu falei, não, vou me inscrever no curso, porque eu falei, nossa, vai me agregar demais, demais. E, e aí eu me inscrevi, e aí eu E comecei a a assistir, surpresa né? foi grande, olha só. Demais. Eu falo para você, a minha vida, ela deu, assim, uma mudança de 180 graus. Olha que legal. Porque se tem uma coisa que eu adquiri assistindo as tuas aulas, assistindo as lives, tudo que você passa, é que tudo é possível. Tudo é possível. Exatamente. É um E treinamento, né? Para quem não conhece o curso ainda, tá? Essa semana eu tenho me dedicado a uma sequência de aulas e amanhã vai sair uma só respondendo a todas as perguntas, ou a maior parte delas, uhum, feitas durante essa jornada toda. E no domingo tem uma aula explicando sobre o GPS e sobre essas ferramentas que eu uso, né? Baseado em uhum, tudo que eu já vivi, não só do que eu aprendi, estudei e fui procurar depois do meu acidente, mas em tudo aquilo que eu já vivi, que eu já passei, tá? E sim, para a gente chegar nesse ponto, ô Dani, me fala uma coisa, vamos voltar lá atrás, para hum, quem está com a gente aqui, né? A Dani já faz parte de um grupo de mentoria onde eu já. ajudo as pessoas de uma forma diferente, tá? E que tem dado muito resultado. Mas a gente volta lá agora e conta Hum. um pouco para a gente de como era a Dani lá, quando começaram esses sintomas de ansiedade e por aí foi. Olha, o problema, eu falo que o problema do o ansioso, ele tem dois problemas básicos. O primeiro, ele antecipa problemas que muitas vezes podem nem existir, ou se existir, não são daquele tamanho que a gente coloca. E segundo, o ansioso, ele perde muito foco. É muito fácil perder o foco, porque você está no foco numa coisa, dali a pouco a tua cabeça, sabe, ela fica pensando milhões de Vaza a coisas. energia durante o processo. Exatamente. É Exato. exatamente o vazamento. E aí você começa a perder. E aí, isso para mim, assim, me perseguia o espírito, a alma, sabe? Porque não é bom. Não é bom a gente se sentir assim. E aí eu fui vendo, fui te Mas assistindo, esse é o fui vendo processo as. de autoconhecimento. Me fala como é que Exato. estava relação de carga horária, local de trabalho que você já disse, porque É, o que eu falo sempre, que você já entendeu, até já explicou, né, o fim do processo todo, primeiro de procurar ajuda de alguém capaz de te ajudar, né? claro. Quando o sintoma foi muito grave, você foi atrás de um Uhum. profissional, médico, Sim, enfim, tá? sim, E sim. teve até uma ajuda de medicamentos e tudo mais. Mas isso tudo pode até resolver por um tempo, tá? Mas se você não se organizar, não tiver essa organização interna
de uma forma de construção mental mesmo, de organização e entendimento de tudo isso, é difícil que você entenda todo o processo e saia dele, tá? Por Se a isso que gente não trabalhar o porquê, né, Renato? É o faz porquê. muito sentido aquela aula onde eu falo das 7 fases do processo, né? Para a gente Exato. saber o que a gente já passou, onde a gente está e o que a gente tem pela frente. Tá? Então, Exatamente. você já procurou um profissional, já entende a sua situação, já sabe o que tem pela frente, sabe o que acontece, essas crises de ansiedade, elas podem até ocorrer de novo e não vão mais te afetar, ou talvez te afetem ainda, mas não tanto quanto costumavam ser lá atrás. Exatamente. Faz, Por faz causa da sentido? Fala um ansiedade, pouco disso, isso. faz, faz. E outra, Renato, por causa da ansiedade, eu cheguei a ter síndrome do pânico. É engraçado isso, né? E é algo que Ó o vem meu assim. pai escutando aí. Ele tem Eu síndrome cheguei do a ter pânico. síndrome do pânico. E aí, lógico, eu comecei a tratar, os medicamentos ajudam, tal. O meu psiquiatra é muito bacana, gosto muito dele. Mas é o que eu falo, eu sentia que faltava alguma coisa a mais. Aí eu falei, gente, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar não só o sintoma, eu preciso trabalhar a causa. Por que que aquilo começa? Né? É claro que a ansiedade ela tem várias causas. Por exemplo, meu trabalho, a preocupação que eu tenho de cumprir prazos, Muita de responsabilidade no mesmo lugar. exatamente a vida das pessoas estão em minhas mãos, então eu tenho que entregar para elas o que elas confiaram em mim. E eu prezo muito por isso, porque eu falo que eu gosto de dormir, botar minha cabeça no travesseiro e dormir sossegada, Quem não né? gosta, né? Já fica a dica aí para quem estiver ouvindo a gente, Né? que botar a E cabeça no travesseiro e dormir sossegado faz parte do processo. exatamente. E aí, quando eu comecei assim a ver as suas aulas, tudo, e principalmente teve uma coisa assim que me deu um insight, que foi quando você falou na autoconfiança a respeito das decisões. A gente, sabe, ter aquela autoconfiança, decidir, é, com, assim, ter a mente aberta para decidir Quando eu o falo da que é diferença do melhor, mindset, né? o mindset de crescimento. Aí eu pensei Exatamente. assim, gente, é nisso. E aí, outras coisas, né, que eu falo, na ansiedade vem muita coisa na cabeça. E aí eu pensei assim, não, é isso. É isso. E assim, eu tô tendo N insights, eu tô podendo até ajudar outras pessoas também que têm o Olha mesmo só. problema que o meu, né? Porque a gente, quando é advogado, a gente também é meio psicólogo, né? Aquela coisa toda tal. E a gente Acaba sendo, né? passando, e a gente tendo conhecimento, que agora eu estou tendo conhecimento, a gente tem a possibilidade de ajudar mais pessoas e de uma maneira efetiva. Exatamente. É como eu sempre digo, né? Que o principal fator de eu estar fazendo o que eu faço e querer ajudar as pessoas, e ainda faço muito mais com esse canal de mentoria que eu tenho, e às vezes até algumas pessoas que me procuram, e enfim, né, eu desenvolvi aquela varinha que me ajuda a usar o telefone e tablet, e é muito legal porque outras pessoas que precisam disso me procuram e eu vou lá, e eu ajudo, eu tento dar o meu melhor pelo simples fato de eu não ter tido essa ajuda no começo do processo todo. Sabe, Sim, quando é claro que eu sempre tive minha mãe por perto, meus pais, né, a minha família toda, minha filha e tudo mais, mas me faltou alguém que tivesse passado por um problema grave e uhum, definitivo, né, irreversível, que sentasse do meu lado e falasse assim, cara, o processo agora mudou, é assim, você vai passar por isso, você vai precisar disso, algumas coisas que vão ser diferentes na sua vida daqui para frente. Tá? sim, E tudo bem, talvez as pessoas fiquem até com medo de falar e querer machucar, mas é uma ajuda que de repente quando eu chego até as pessoas e falo, olha, cuidado, porque tal coisa vai acontecer, né? O próximo passo é isso, e esse foi o desencadeamento que gerou esse processo todo, esse curso, fazer um curso porque, como você mesmo passou por aí, né, o curso tem uma média de umas 30 aulas, um pouco 30 aulas. mais, que Isso. são divididas em módulos para a gente poder descobrir o que tem que ser superado, para a gente pensar de uma forma inteligente e com calma sobre tudo aquilo, e Sim, lá no final tomar uma ação e agir e poder trazer mais felicidade, agregar mais felicidade, né? exatamente. E são aulas Então, assim, Renato, que a gente tem que ver e rever.
E olha, né? exato, está lá disposto Ver para e você rever. poder ver e rever. Inclusive, É, todas as atualizações ficam lá. Então, olha só, me fala um pouquinho, depois que você passou por tudo isso, tá? Não uhum. só pelo código de superação agora, mas desde quando você foi procurar ajuda médica, ajuda espiritual e tudo mais, tá? Você se sente com mais medo ou com mais coragem agora? Depois do Mais processo coragem, todo, tá? Não só depois do médico, do código, depois disso tudo. mais coragem, E o Renato, que mais você coragem. acha, sem ser o motivo, tá? O curso, o médico e tal. O Uhum. que você acha dentro disso tudo que você descobriu, dentro de você, que te trouxe mais coragem, que te deixa mais preparada para isso tudo? Eu acho que o que me trouxe mais coragem foi realmente justamente a questão da autoconfiança. Hoje, eu sou uma pessoa que eu falo não facilmente. Eu não falava não. Eu falava sim, sim, sim. E eu estava dizendo não para mim. O não, ele é libertador, ele precisa ser libertador, né? Porque Exatamente. quando a gente toma uma escolha, toda escolha implica em uma renúncia, né? Sim, Ou é um sim para um, é exatamente. um não para o outro, o não para um é o sim para outro, né? Eu E às vezes falava as sim pessoas, para as pessoas e não para mim. exatamente, às vezes as pessoas desistem de alguma coisa e na verdade estão desistindo do próprio objetivo, daquilo que elas precisam seguir adiante e fazer, em prol de uma outra coisa, por comodismo, por vontade. Não que isso seja impedido de fazer ou que não deva acontecer, né? Mas eu acho que um não, ele tem que ser pensado e ele tem que ser bem colocado. Vai lá, me Exato. fala E outra mais. coisa, Renato, eu Não, falo continua. não Isso, até para continua. clientes, assim, até para trabalhos. Porque eu era uma pessoa assim que, ai, não, eu preciso desse trabalho e tal. Aí, mesmo sabendo que aquilo ia me dar um trabalho que não ia compensar, não, hoje assim, não faço mais. Ai, mas por quê, doutor? Não, porque eu não faço, porque eu estou pensando em mim. Eu quero fazer um bom trabalho para você. Mas se eu quiser fazer um bom trabalho para você, tem que ser bom para mim também. Exatamente. Porque Tem que se ser não bom for para bom todo para mim, mundo. eu não vou fazer com amor, eu não vou fazer com dedicação. Então eu quero que seja algo, em primeiro lugar, bom para mim. E aí, com certeza, vai ser bom para o cliente, né? Então, Faz eu tinha todo, faz todo dificuldade, sentido. né? As pessoas às vezes tomam as decisões embasadas, né, ou baseadas no resultado final. E Uhum, geralmente esse resultado final tem alguma coisa, se não diretamente, tem alguma coisa ligada com dinheiro. Então sim, as pessoas às vezes elas se sacrificam, elas aceitam um trabalho maior, ou muito mais trabalho num volume maior, ou enfim, porque o resultado disso vai ser mais dinheiro no fim do mês. Mas elas se esquecem de olhar pelo processo e que se elas, como você disse, tá? E não sei se isso aconteceu com você, você diz não e muda algumas coisas pensando na qualidade de vida, na sua qualidade mental, na qualidade de vida das pessoas que estão ao seu redor, da tua mãe que mora com você uhum, e tudo sim, mais, e que depende de uma certa forma, as pessoas que convivem junto, elas dependem emocionalmente umas das outras. Tá? Eu não estou exato, falando de dinheiro, depender de dinheiro de quem paga as contas. Né? As pessoas que convivem, que dividem o mesmo lugar, elas são emocionalmente ligadas. Né? sim, E o efeito sim. disso, que eu sempre falo com as pessoas, e não sei se foi o seu caso, tá? Mas elas abrindo mão de algumas coisas e até pensando, poxa, mas aí vai diminuir o dinheiro. O efeito disso é o contrário. Pensando em maior qualidade, em melhor qualidade de vida para todo mundo, não só para você, no fim das contas o dinheiro acaba até aumentando. Isso é consequência. Uma Hoje eu falo que o consequência. dinheiro é consequência do teu bom trabalho, porque aquele que trabalha bem, não falta trabalho. Não falta. E outra coisa, eu Exato. aprendi também Rê, a me respeitar, a respeitar as minhas limitações, né? Porque eu sempre queria ir muito além, além, mas quando a gente vai muito além, dependendo da situação, a gente acaba se desgastando tanto que a gente não consegue dar os passos para frente. A gente acaba andando para trás. Sem saber, né? Sem saber. A Exato. gente ainda acha que está indo para Então, frente. eu aprendi a me respeitar, a respeitar os meus limites, né? Então, por exemplo, esse problema da ansiedade, isso acontece mesmo. Quem tem um transtorno de ansiedade, como dá um desequilíbrio hormonal, né, no nosso cérebro, muitas vezes a ansiedade, o hormônio que rege é o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, da Olha só ansiedade, que fantástico. Você já sabe né? todo o processo, o nome do que você tem, o que É, representa, e isso é muito importante. Continua lá. Aí
o que acontece? Quando o cortisol ele dá uma queda, né? É por isso que a gente toma medicamento que é para equilibrar o cortisol, a endorfina, tal, serotonina, ocitocina, todos esses hormônios. Então, quando o cortisol ele dá uma queda, ele neutraliza os hormônios bons e são dias que eu não me sinto legal. Só que agora eu já sei. Eu já sei. O dia que eu acordo, que eu não estou muito bem, que parece que te deprime, eu me respeito. Então, é o dia que eu chego e falo, hoje eu Exatamente. não estou bem. Então, hoje eu vou fazer aquilo que está dentro da minha capacidade para ser feito. Das minhas possibilidades. Eu não vou me forçar alguma coisa, porque eu sei que é passageiro. É aquele dia, depois reequilibra novamente E e olha só como pronto, faz vida que sentido, segue. olha só como faz sentido em cima de tudo que eu falo, né? Quando você sabe o processo, você já conhece o processo, fica muito mais fácil desse processo não te atrapalhar, né? Sim, É o exemplo que eu uso do buraco na rua, né? Talvez isso já te atrapalhou uma vez e foi prejudicial, não importa a forma que seja, tá? De qualquer forma que isso seja. Mas quando isso acontece, o mesmo problema, você já sabe como ele vai funcionar, você já sabe o que uhum, vem depois, você já sabe como você tem que interagir com isso. E tem que ser sim, dessa forma, tá? Esse é o exemplo máximo de que o GPS funciona. E tem que ser dessa forma com todo tipo de situação. Você quer ver uma outra situação mecânica que eu não sei, mas eu posso até falar que tenho certeza que acontece? Quando uhum, chega um cliente novo para você, tá? Com uhum. certeza é um problema a ser Claro, resolvido, é. né? É um problema a ser Sim, resolvido, tá? Não importa que tamanho de problema, mas é o problema da mas é um pessoa. problema. E É, você tem que se orientar para poder orientar aquela pessoa, para poder dar o primeiro passo. O primeiro passo da pessoa de te procurar e depois exatamente. você de desenvolver todo o processo. E olha só, como é que era lá no começo da tua carreira e como é que é agora esse entendimento do cliente novo chegando? Então, exatamente. No começo, a gente pega um monte de abacaxi para descascar, né? Porque a gente está no começo da carreira, né? A gente quer fazer um nome e tal. Aí a gente pega. Mas aí, com o tempo, né? Com o tempo, a gente vai filtrando. Vai filtrando o que é bom e o que não é. Então, hoje, é o que eu te falo, Renato. Não é pelo dinheiro. Dinheiro todo mundo precisa. Dinheiro é uma Só que consequência daquilo. paz de Exato. espírito não tem preço. E hoje eu primo pela minha paz de espírito. Hoje eu Tem primo um, pelo tem meu um desenvolvimento. ditado que fala que assim, o preço de qualquer coisa é o tanto de vida que você troca por aquilo. Então, às Sim. vezes as pessoas passam a vida inteira trabalhando para ganhar dinheiro. Aí quando Uhum. ganha dinheiro, não tem mais vida para aproveitar. Não tem mais saúde. Né? Então, o preço de tudo que você enfrenta, de tudo que você passa, não é o valor de dinheiro, o valor financeiro daquilo. O Uhum. valor daquilo é um valor percebido de quanto de Uhum. vida você troca por aquilo. Por isso que saiu aquele É, ditado que fala, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? exatamente. E a ansiedade, é o que eu falo. Exato Não, ponto. não é legal porque ela me trouxe algumas consequências físicas. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho esofagite crônica, que eu tenho que tratar, né? Tudo isso, assim, Pessoas que passam muito nervoso. exatamente, né? Então, hoje eu tô vendo que eu tenho que tratar isso para eu depois não ter um problema maior. Então, tudo isso, hoje eu aprendi a fazer meditação para dormir. A hora de dormir, há tempo atrás, a hora de dormir para mim era um tormento, porque eu sabia que eu ia deitar e eu não ia pegar no sono. Olha só. Hoje, eu adoro a minha hora de dormir. Eu ponho o meu incenso, meu cheirinho gostoso, ponho minha meditação guiada. A mulher nem termina de falar a meditação, eu já estou dormindo. Que bom, né? Então, eu falei assim: não, eu tenho que começar a pensar em mim primeiro. Até porque, para eu poder ajudar as pessoas, é como você fala da máscara no avião. A gente tem que se ajudar. Se a gente não se ajuda, como é que a gente vai ajudar os outros? Não tem como. Exatamente, exatamente. Até quem pensa muito mais nos outros tem que pensar em ter condições de fazer aquilo, né? Uhum, Para não só para que fique no prejuízo de qualquer forma que isso seja, né? Tipo, de ajudar alguém sem ter esse êxito das pessoas não reconhecerem, que eu acho, uhum. ao meu modo de ver, é muito difícil, porque eu passei por isso também, né? E um dos fatos de eu levantar todo dia da cama
e é claro que eu não levanto, né? Alguém me põe na cadeira, mas de eu fazer alguma coisa é exatamente por isso, para fazer esse trabalho desse monte de gente que ajudou, né, na minha vida toda, não ter sido em vão, né? Não ter sido Sim, só uma coisa que todo mundo trabalhou tão forte e aí olha lá, o cara agora fica encostado e parado. E as pessoas precisam reconhecer isso. Tanto as sim, que fazem, como você disse, as que colocam a máscara, quanto as que recebem depois. Isso é exatamente. fundamental. Eu até ia te perguntar, Renato, uma coisa assim, que a gente está falando da ansiedade, se nesse teu processo de superação, você falou das fases, né? Mas se a ansiedade ela entrou também no teu processo Entrou. de Na você verdade, passar assim, por isso. eu era muito ativo e sempre fui movido a desafios. E quando eu fui Uhum, para a Ásia, eu não tinha amigo e também não tinha minha família. Tá? O ponto negativo disso é que eu fiquei muito tempo longe da minha filha, dos meus pais e tudo mais. uhum, Mas eu já tinha essa mentalidade de ver sempre o ponto positivo disso. E o objetivo disso era o crescimento profissional e, claro, aproveitar o máximo que eu podia daquilo, porque aquilo ia acabar um dia. Claro, eu ia voltar para o Brasil e tudo mais, tá? uhum. Então foi aí que eu me apeguei no trabalho e eu ficava batendo e eu dava assim aula na sexta-feira de manhã na Indonésia, onde eu morava, na sexta tarde na Malásia, no sábado de manhã eu estava em Singapura, por workshop, Nossa, e era muito aeroporto e não para e viagem. Mas olha só, o lado bom disso é porque eu não tinha nenhuma família lá, eu não precisava voltar para casa, eu não precisava. Então, assim, são prioridades na nossa vida, tá? E é uhum, claro que a prioridade de eu estar lá era para eu poder proporcionar uma vida melhor para minha filha aqui, principalmente poder ajudar os meus pais e tudo mais, né? Então sim, sim. tem todo um desenho disso tudo, tá? Uhum, E a ansiedade entrou muito nessa hora, junto com a depressão, porque como eu era muito ativo, o que aconteceu? Eu fiquei alguns dias não em coma, mas eu não me lembro. Eu estava conversando, falando com o pessoal lá, eu expliquei onde estavam os documentos da minha casa que precisavam ser alcançados, né? O acidente foi numa quinta-feira, na hora do almoço, e o meu irmão chegou lá no domingo à tarde. Eu já tinha sofrido a cirurgia do pescoço e tudo mais. Mas eu não me lembro, apesar de eu estar falando e conversando, eu não me lembro. Só me lembro do uhum. meu irmão para frente. Olha só, Certo. é o poder da família aí, né? Eu acho. Eu acho É, não, eu é. tenho certeza nisso. Só que o processo foi assim, todo mundo falou, poxa, esse cara que era 100% atividade, sabe? Atividade física e sair e fazer, tá preso dentro de um corpo. Ele vai Uhum, pirar e vai pirar todo mundo quando der conta disso. Então, quando uhum. eu cheguei no Brasil, eu tinha, na minha medicação incluída, eu tinha 2 antidepressivos e mais um ansiolítico. Era uma dose pesada disso tudo. A minha mãe chegando aí, ó. A Ah, tia é, a Bia tia chegando Bia. aí. É a tia Bia. Hoje eu aprendi, hein, tia Bia? A tia Bia. Já viu o seu Meca aí, o Léo também. Aqui a gente fica conversando, não dá pra dar oi, assim, mas Tá eu vi. todo mundo aí. É. E aí foi assim. Então, quando eu cheguei, e isso durou mais um tempo ainda. Quando eu estava no Uhum, hospital aqui no Brasil já, saindo do respirador mecânico, o desmame que eles falam, né? E aí uhum, eu pude tomar conta da minha própria vida e falei assim, olha, eu quero parar com isso, porque eu vivia dopado. E aí os médicos vieram fazer avaliação e falaram assim, olha, é difícil tirar essa medicação, porque você vai parafusar o negócio já já, né? uhum, Mas a minha mãe estava do meu lado o tempo todo, me ajudou muito com isso. E aí, nesse ponto, eu tenho certeza de tudo o que eu treinei fisicamente na vida e tudo o que uhum. eu treinei mentalmente na vida, ensinando outras pessoas. Lá a gente tinha que treinar as pessoas para poder dar aula nas academias e tudo mais, né? Sim, sim. E esse treinamento, na verdade, foi para eu ter condições de chegar nesse ponto onde eu estava. Porque eu falei assim, olha, tá todo mundo achando que eu vou ficar maluco. Né? O meu irmão lá na Indonésia é o motorista do caminhão que me fechou, porque o caminhão me fechou, né? E eu caí Uhum, de moto e quebrei o pescoço. E o motorista foi me visitar no hospital. Olha uhum. só, quer dizer que não foi culpa dele realmente. Enfim, né? Ele era empregado de alguém lá e tudo mais. Sim. E o meu irmão falou assim: não, não deixa ele entrar, porque é perigoso do Renato ter outra parada cardíaca e pirar a cabeça, entende? E aí eu fiquei pensando nessa parte, falei assim, olha só, se fosse culpa dele, ele não ia querer vir ao hospital para me visitar, para saber como é que eu estava, né? Com Então eu certeza. falei assim, poxa, eu realmente eu gostaria de ter
de ter recebido ele, né? Se bem que naquela época eu não tinha condições de tomar decisões, o meu irmão que teve que tomar a decisão por mim, e, enfim, né? E com o olho fechado, por isso que eu falo, se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque não tem tanto jeito, entendeu? Mas eu gostaria de ter recebido ele para mostrar que também não tenho, né, nenhum rancor e nada, né? E que eu entendo o que aconteceu, foi porque deveria ter acontecido. Então, para responder essa pergunta, foi isso. Todo Uhum. mundo achou que eu fosse realmente ficar maluco. Mas eu saí da medicação, é claro que a gente tem que diminuir essa medicação com muita Aos poucos. calma, né? Isso É. demorou alguns meses. E a minha mãe, né, ela pode até falar que não, mas ela dormia com o olho fechado e o outro aberto do lado para ver como é que era. Sim, E estava sim, muito lá. sim. E, enfim, e eu passei por essa fase. E é por isso que eu garanto hoje, falo para as pessoas, que esse fortalecimento mental, esse desenvolvimento mental que eu falo tanto e que eu mostro no curso, é o mais importante para que a gente não sofra, né, por algumas fases que a gente vai ter que enfrentar, que todo problema acontece, como você já viu, né, que eu já te expliquei isso lá Uhum. pelo curso, e que se a gente sabe por onde a gente tem que ir, fica mais fácil da gente enfrentar o que for difícil. A Como é que gente fica se você. perguntando, né, Renato? Como é. Desculpa, se Não, não, perguntando só. eu. Exatamente, essa é uma das fases. Mas só para a gente completar agora, me fala, você que também passou por isso, como é que foi essa época de início de medicação, de tirar a medicação, ou enfim, como é que está isso, como é que começou e como é que está isso hoje? Na verdade, a medicação ela é adaptada, porque uma medicação psiquiátrica ou psicotrópica, né, na verdade, ela é tentativa e erro, né? Então, o médico te dá um medicamento. No começo, quando eu comecei a tomar, como ele mexe com os teus hormônios, eu tive muita espinha, retenção de líquido, né? E disseram que isso é normal. Só que, claro, eu comecei com um tipo de medicamento, aí uma hora ele já não estava mais fazendo efeito. Eu tive que mudar, adaptar dosagens, tal, essas coisas, né? Adaptar tudo isso. E hoje eu tô assim, tô com o medicamento já estabilizado há um tempo já, que não me dá sono nem nada, tanto que eu tomo ele de manhã. Só que o mais legal é que já tem mais de um mês que eu não tomo nada para dormir. Olha só. E Já o não tomo nada para dormir. próximo passo disso é a gente ficar livre desse remédio aí, né? Opa, com certeza, é o que eu Possivelmente. quero. E olha só, É o que eu quero. escutando você falar disso, que dessa tentativa e erro, e eu vivo isso hoje também, eu calculo que o ansiolítico que me davam lá devia ser uma dose de elefante, como dizem aí, né? Porque não tinha como testar nessa tentativa e erro, não deu para fazer. Então eu Né? calculo que, enfim, né? Com E às toda a vezes debilidade junto. eu falo assim, sabe, Renato? Às vezes, quando a gente está no pico mesmo da ansiedade, e principalmente quando dá a queda do cortisol, que a gente entra numa fase que parece que a gente fala, poxa, mas eu tenho depressão, mas não é, porque a gente sabe que isso é bioquímico, né? Que a gente, sabe, assim, Olha aí. a cabeça da Conhecer gente, cada fase, cada etapa é fundamental. Você está a sendo a cabeça, prova viva hoje, viu, Dani? a gente, Desculpa, vai você lá. sabe que a gente chega, você estava falando das fases e estava falando da negociação que a gente faz, né? A gente chega a negociar com Deus, a gente chega a barganhar com Deus, né? E às vezes a gente chega a duvidar. Duvidar. Claro que isso é uma fase. Qual Depois foi isso. a tua barganha maior com Deus nessa fase? Olha, eu pensava assim. é, Eu Tudo pensava. bem, se Porque assim, você. a minha maior preocupação sempre de ansiedade, porque o que acontece? Como a minha profissão, eu não tenho, vamos supor assim, um rendimento fixo, tá? É sazonal, eu tinha muita preocupação de chegar num mês e eu não ter, né? E eu preciso arcar com as minhas despesas aqui na minha casa tal. Aí o que que acontecia? Eu pensava assim, Deus, vai, se eu conseguir receber daquele processo, tal, não sei o quê, ai, eu vou. Ai, sei lá, eu falava assim, eu vou parar de fumar amanhã, por exemplo, né? Ó, teu irmão aí, ó. Meu irmão o Fernando. Fernandão, preciso te conhecer, cara. Ela fala bastante de É, você, hein? é. Vai lá, E desculpa. aí eu pensava assim, eu vou parar de fumar, tal. Apesar de que parar de fumar é um processo também, e eu, graças a Deus, estou conseguindo, acho que até te comentei ontem, estou ficando muito tempo sem pegar no cigarro, ainda não consegui parar totalmente, mas eu pensava assim, se acontecer
e eu ganhar tal, eu vou parar de fumar amanhã. Sabendo que isso provavelmente não ia ser possível, né? Mas a gente Mas começa mesmo. E a gente eu começa a falei isso porque, barganhar. para quem E estiver às vezes. escutando a gente aqui, qualquer problema, não importa qual seja, a gente passa por essa fase, né? A minha Passa. fase é assim, se eu conseguir sair do hospital e voltar a andar, eu vou pegar minha bicicleta, olha aqui atrás de mim, ó, e vou de Eu bicicleta tô para o bicicleta. Brasil. Não importa quantos É, meses eu vou demorar, mas eu vou fazer. Enfim, a é uma gente. fase de negociação, é muito presente realmente. Mas, Renato, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, nesse período, que nem eu tô falando, a gente às vezes chega a duvidar. Você chegou a duvidar da existência de Deus, a questionar Não, isso? não. Da existência de Deus, não. Olha só, Ah, isso é é, bom, né? eu tenho a minha religião, sou católico, tá? E respeito todas as outras. A minha mãe tem, né, o fundamento espírita e tudo mais. E eu acho Uhum, que a religião é realmente um meio que a gente chega a Deus, e esse é o caminho, tá? Que uhum. chegando Sim, eu lá, também. não importa qual seja. Mas olha o que aconteceu. Eu sou praticante, né? O católico praticante, que se diz hoje em dia, Uhum, né? Porque tem um católico que não pratica, enfim. Mas eu sempre vou à missa todo final de semana. E me mudei para um país muçulmano, 100% muçulmano. E eu falei assim, poxa, uma das coisas que eu vou ter que abrir mão vai ser da minha missa todo domingo, né? uhum. Mas eu falei assim, olha, eu vou dar outro jeito, eu vou, enfim, tá? Eu começo a puxar pelo computador. Naquela época não tinha tanto quanto a gente tem hoje, né? Tanto fornecimento digital quanto a gente tem hoje, os aplicativos e tudo mais. Mas Uhum. enfim, eu fui. E você sabe que para minha surpresa, no primeiro mês que eu estava lá na Indonésia já, eu morava numa cidade chamada Surabaya, que é a segunda maior cidade da Indonésia. Jakarta é a capital Uhum. e a Surabaya é a segunda maior É a cidade. segunda. E aí eu descobri que tinha uma igreja católica lá. E olha só, era perto da minha casa. E olha só, tinha missa em inglês, não em barraça. Porque eu não Olha, falava a língua ainda, mas eu consegui sim, assistir a missa em inglês. Então, olha só, então sim. essa parte religiosa sempre teve muito presente e eu consegui, né, da minha forma, praticar e fazer isso sempre estar presente na minha vida. E essa forma de entender, eu sempre entendo, até mesmo depois que eu cheguei no Brasil e fiquei livre do hospital e tudo mais, as pessoas chegavam até mim e falavam assim: olha, ninguém tem nada sem merecer. Então você fez alguma coisa de errado para merecer e bem feito, tá por isso aí. Outras falavam assim: não, mas pelo menos está vivo, tá podendo falar, tá blá blá e tal. E eu acho que realmente ninguém tem nada sem merecer, mas eu acho, na minha concepção cristã, e temente a Deus, que Deus realmente escolhe as pessoas fortes o suficiente para passar por cada tipo de situação, poder Capacita. aprender com isso e ensinar outras pessoas. Tá? E não estou falando de um pescoço quebrado como o meu. Todas as pessoas passam por um tipo de situação que podem aprender com isso e ensinar outras pessoas. Né? Sim, com Essa é a grande certeza. vertente que a gente tem que ter. Então eu duvidei de muitas coisas, eu cheguei até a pensar em desistir da própria vida e tudo mais, mas eu nunca tive esse desafio com Deus, não, e Essa acreditar dúvida, né? que eu estava sendo punido de qualquer forma que fosse, Essa né? dúvida. Porque assim, quando você falou isso das pessoas que chegam e falam assim para você, ah, mas você teve porque você mereceu. Eu acho que essas pessoas, Renato, não são pessimistas, elas são cruéis. Porque eu acho que isso, Enfim, né? a maldade pode até bater na gente, mas cabe a gente deixar ela entrar ou É, não. não, com certeza. Mas é que eu falo, isso é crueldade. Então, Na verdade, por mais que a gente pense que tudo que acontece na vida da gente é porque tem um propósito, até que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, jamais a gente pode chegar para alguém e falar uma coisa. Por quê? Porque a pessoa que está falando isso, ela está trazendo isso para ela mesma. acaba atraindo, né? Ela está trazendo isso para ela mesma. Só Acaba que, atraindo. né, mostra o quanto quanta pobreza de espírito que uma pessoa dessa tem, né? E é E dessa forma mesmo que eu penso. E você lembra da aula lá do poder do triângulo biológico, né? sim, Que eu sim, criei uma forma de pensar e poder ensinar para as pessoas que realmente aquilo que a gente pensa, a gente atrai para a gente, né? com certeza, com certeza. Eu acho que eu comentei com você, eu vou falar de novo a respeito do mapa mental, né? Uma coisa que eu aprendi a fazer, o mapa mental. Então, eu falo isso para as pessoas. Eu falo, gente, quando eu quero alguma coisa lícita, obviamente, né? Porque o que é ilícito a gente não vai realmente nem querer, nem poder desejar.
Mas se a gente quer alguma coisa lícita, uma coisa legal, tal, eu faço um mapa mental. Eu já imagino aquilo acontecendo já, né? Então, por exemplo, eu quero, um exemplo vai do meu trabalho, um processo que esteja crônico, né? E eu quero que aquilo desembarace de alguma maneira, né? Aquilo tá difícil de resolver tal. Aí eu já me imagino aquilo, o juiz já dando um despacho, deferindo, já resolvendo e tal. E aí eu fico com aquilo na minha cabeça, assim, tipo assim, não fico o dia inteiro martelando, mas eu chego, penso antes de dormir, eu já me coloco acontecendo tudo. E o engraçado é que acontece. Não E é? já aconteceu comigo, assim, sabe, de toda vez aquilo acontecer e eu falo, gente, é o que a gente pensa. Mas um exemplo muito claro disso é o nosso ambiente, né? As nossas amizades, por exemplo. Se você tem amigos aí que vivem fazendo fofoca e vivem Uhum. fazendo comentários ruins e são negativistas, você acaba sendo igual a eles, né? Não Exatamente. você, mas as Exatamente. pessoas, tá? Então, por isso que a gente tem que se rodear sempre de pessoas boas, com não só índoles boas, mas com pensamentos bons, com coisas saudáveis, porque isso reflete na gente. Só que É, lembra que eu falo do pensamento reverso? Isso não é nunca sobre outras pessoas, isso é sobre a gente, sobre a você, gente. né? Então você tem Exatamente. que olhar de dentro para fora e pensar: que energia que eu emano? Quem vai É, querer ficar perto de mim? Quem de vai uma pessoa. querer Exatamente. me ter no ambiente deles? Quem vai querer ser, pensar ou agir da mesma forma que eu? Eu Né? falo, E sabe, dessa eu forma, falo, Rê, desculpa, eu falo que são pessoas imagina, âncoras. Âncora. Pessoas âncoras. São que aquelas pessoas afunda que todo não. mundo. Quem me conhece sabe que eu falo das pessoas âncoras. Eu falo, gente, pessoas âncoras, vaza. Não dá para Pessoa ficar âncora, perto. se não te afunda, te para no lugar. Te para no mesmo lugar, você não vai para frente. Você fica ali. Exatamente, tem toda a razão. Não adianta, não adianta que por mais que você tenha projetos, tal, não sei o quê, você tá com uma pessoa âncora do seu lado, seja em qualquer nível de relacionamento, amizade, relacionamento amoroso, colega de trabalho, não interessa. Aquela pessoa ela te finca de tal maneira no chão que você não sai do lugar, Exatamente. não É sai. E dessa tudo que forma você mesmo. faz parece que dá errado. Quando eu era, né, moleque ainda, a minha mãe sempre falava assim, né? Me diga com quem você anda, que eu te direis quem és, né? Então, Sim, se você vai ser igual às pessoas que você tem ao seu redor, realmente. Isso sim. é uma construção diária, é uma construção para a vida, porque os amigos que a gente tem ao longo da vida são iguais a gente mesmo. Às vezes a gente pensa que não é de uma forma. E para as Uhum. pessoas, lembra de um exercício que a gente faz, que eu peço para você sair de dentro de você e te olhar lá de Difícil, cima? difícil esse exercício, é difícil, mas alguém, eu é fiz, alguém eu tenho que olhando, fazer. porque a gente dá palpite na vida dos outros é muito fácil, sabe? Resolver problema dos outros é muito É fácil, fácil. né? Achômetro todo mundo tem, né, Renato? Então a gente Achômetro precisa todo dar mundo um jeito de poder sair da gente e olhar a gente de cima. E aí eu pedi para você assim, olha aquela Dani lá e meu, e aí você pode dar palpite à vontade e a gente usa, né, para quem passa pelo curso, tem uma agenda secreta do poder que eu instituo no começo do curso, onde a gente põe informações que só interessam para a pessoa que, por isso que é secreta do poder, né? tem. Ninguém vai ver aquilo. Então é uma avaliação que a gente põe no papel e escreve para tirar uma foto mental daquilo tudo, para estimular, para colar lá no seu cérebro e estimular esse mapa mental que você está falando aí, que tem total Uhum, sentido nisso tudo. Porque quando a sim. gente procura, quando alguma coisa acontece, igual quando o copo cai da pia, que eu falo tanto, né? A gente não pensa duas vezes para tentar pegar o copo, colocar o pé lá embaixo, chutar o tapete, de qualquer forma que seja. A gente já está pronto para aquilo. Então, quando a Sim. gente tem esse mapa mental pronto, a gente toma algumas ações de uma forma imediata, né, de uma forma, enfim, que vai te tirar de problemas ou de desafios possíveis para frente, sem te colocar, sem te dar mais problemas com isso. Uhum. Sim, sim, exatamente. E a agenda, assim, é interessante, como eu já falei para você, eu vou passando, né? E eu gosto assim, eu sou muito visual, né? Então eu gosto de fazer tudo coloridinho, bonitinho, tal, né?
E aí eu vou fazendo, eu faço num planner, tal, que eu gosto. Aí é engraçado que eu vejo as aulas, depois eu vou repassando, aquilo vai entrando na cabeça, Olha o que a Cléo tá falando aí agora também, que ela tá sabe? revendo as aulas e tá E vendo tudo, e cada hora tem um insight diferente. É esse mesmo processo. exatamente. É como se a gente visse um filme. A gente vê um filme a primeira vez, a gente tem uma impressão. Aí depois a gente vê novamente, a gente já vê de uma outra forma. Começa a prestar atenção nos detalhes. Exatamente. E é isso que eu estou fazendo também no curso. Assim, eu vou anotando e aquilo vai entrando assim tal. E eu falo assim, gente, como é que eu não pensei nisso? Ou como é que eu passei por isso e não prestei atenção nisso, né? E E, me fala então um pouquinho agora, Dani, como hum, é que é essa Dani depois do processo, depois do curso, depois do código de superação? olha, é uma Dani autoconfiante, é uma Dani que se sente principalmente liberta, porque eu falo que o conhecimento ele liberta, Qual né? é a maior qualidade dessa Dani? Agora, olhando lá de fora, olhando lá de cima. Qual é a maior Ixi, qualidade dessa Dani que você vê agora? eu vejo uma Dani que se respeita, acima de tudo. Você já percebeu, em questão de números ou profundidade, quantas vezes você sorri mais hoje, ou sorria naquela época atrás, ou uns dias atrás, ou de qualquer forma que seja? Você Hoje consegue perceber? eu sorrio muito mais. Então Eu sorrio muito mais. você consegue falar que essa relação entre superação e felicidade tem muito a ver e depende da pessoa procurar pelo processo e começar a Sim, fazer isso? 100% diretamente proporcional. Então me fala mais. Quanto mais você supera, mais feliz você é. Outra, eu não reclamo mais. Acabou, não tem reclamação. Não tem. Eu falo, gente, eu vou reclamar do quê? Do, sabe? Não, não tem. Porque tudo é como você fala. Tudo o que a gente, por mais ruim que esteja numa situação, sempre tem um lado positivo. E a gente sempre tem que aprender. É um aprendizado. É ruim, mas a gente aprendeu. Bola para frente. A gente não vai repetir mais aquele erro. Mas Serve pelo menos para a gente aprender, né? sem reclamar. Porque é engraçado que quando eu era uma pessoa reclamona, que eu reclamava muito, porque eu era reclamona mesmo, chegava a ser chata mesmo, reclamona. Sabe, Você chegou a fazer o exercício do elástico? fiz. Eu fiz assim, mas poucas vezes eu tive que fazer o Me fala negocinho. então, continua contando da época que ela reclamou, depois Então, a na gente época fala que do eu era resultado. reclamona, é exatamente como você fala, parecia que tinha uma nuvem preta em cima da minha cabeça. Eu mesmo não me aguentava. Você quer saber? Eu mesmo não me aguentava, porque tudo eu reclamava, tudo eu achava que era culpa dos outros. Uma coisa que eu tinha e hoje é algo assim que, se desculpa, eu meio que abomino, não gosto, é o vitimismo, sabe? Então eu era uma pessoa muito vitimista, assim, achava que tudo era culpa dos outros. Eu falo, não, gente, a gente tem que ter autorresponsabilidade em tudo. Se alguma coisa na minha vida não aconteceu legal, 99% a culpa é minha. Pode ter 1% de influência externa, mas 99% foi porque eu agi de tal forma que aquilo aconteceu. Então, vamos mudar um Exatamente. pouco para a gente poder conseguir é, seguir em frente O que sem acontece, reclamar. uma forma muito boa de explicar isso tudo é o desenvolvimento humano, né? Faz parte até do processo de aprendizagem. Na verdade, quando a gente é criança, os nossos pais têm que mandar na gente, e a gente obedece, Sim, só isso. exato. Mas a gente vai crescendo, lá pela adolescência, uns um pouco antes, outros depois, a responsabilidade começa a aumentar e a obediência a regras que os pais impõem começam a diminuir. Até que a gente chegue na fase adulta, que daí Uhum, é só responsabilidade e não tem mais, é, enfim, tá, esse poder de esperar o outro mandar que você faça ou se fazer de vítima, porque isso é coisa da uhum, criança, né? Que se faz de vítima exato. porque tem mais atenção, que sempre alguém resolve o problema para ela, que pode esperar porque alguma coisa acontece de bom, mas para um adulto a gente tem que se policiar e o problema todo desse é que as pessoas passam a vida inteira sendo treinadas mentalmente para procurar por esse tipo de solução, que é o vitimismo, que é fazer a pessoa sentir dó e por aí vai. Exato.
E, na verdade, a gente tem que treinar, tem que ser treinado agora para procurar por soluções, por resoluções positivas e não Exatamente, mais por desculpas, né? exatamente. É a gente pegar e a gente, primeiro, a gente entender que muito do que acontece na nossa vida de ruim, a culpa é nossa. Claro, existem fatores externos, mas o que a gente pode controlar? A culpa é nossa. A gente tomou uma atitude que não foi legal, teve uma consequência, né? Aí o que que acontece? Aprende. A partir do momento que a gente aprende isso, já é meio caminho andado. Para a gente poder mudar, seguir em frente e fazer as coisas melhores, né? Que Não bom. só com a gente mesmo, mas com as outras pessoas que vivem ao nosso redor. Porque eu vou te falar, quando a gente é reclamona, a gente é chata, sabe? Pô, ninguém aguenta ficar do nosso lado. Eu não aguento ficar do lado de gente chata, não aguento. Pois é. E eu falo mesmo, mas você tá chato. Hoje É eu o que eu falo isso. disse, Hoje porque eu se tô você muito. ficar perto de gente chata, você vai acabar sendo chata igual essa pessoa. Com Se você começar a certeza. dizer sim para essa pessoa e concordar com tudo aquilo, você vai se tornar aquilo. Com Tá? certeza, a gente vai acabar ali absorvendo aquela energia, tal. Então, é o tipo da pessoa âncora mesmo. E assim, pessoas âncoras que eu falo são pessoas assim. Muitas pessoas, por exemplo, elas não conseguem determinadas coisas na vida porque elas não vão buscar, não fazem. Aí ela acha que você também não pode ter. Ah, sim, não, isso Você também não pode ter. Onde já exatamente. se viu você? Mas como é que você tem e eu não tenho? Só que ela vê as pingas que tu toma, mas não sabe os tombos que você leva, né? Então ela não vê o Exatamente. processo. Ela fala assim: "Ah, mas poxa, mas como é que você?" E eu sempre falo assim, Renato, que a pessoa inveja não é o que você tem, ela inveja o que você é. É. Na Ela verdade, a inveja. inveja está no poder mental que você construiu, naquilo tudo que você conseguiu atrair para você. E não é sempre a gama do vizinho que está mais verde, né? Mas ninguém vê o trabalho que o vizinho Mas pôs por lá que para isso será? acontecer. Exatamente. Exatamente, mas por E que acham às vezes que será? é sorte. Simplesmente acham que, mas ele deu sorte. Foi sorte, É. porque tal coisa aconteceu. E eles deviam Então, você falou pensar de, sempre na forma de como eu consigo também. Né? falou de sorte, eu lembro de uma frase até que a Luciana Fiô, ela fala: a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Exatamente. Exatamente. Então, não adianta você ter uma oportunidade se você não está preparado, não adianta você estar preparado e não ter uma oportunidade. Apesar de que quando você está preparado, é mais fácil você fazer uma oportunidade. Exatamente. E o mindset de crescimento diz que a gente tem que ver oportunidade, a gente tem que ver todo o lado bom, mesmo em situações não tão boas, não só as ruins, mas não as que não estão tão boas ainda, e não se conformar com Sim. aquilo, né? Não, com certeza. A gente tem que, lógico, aceitar determinadas coisas, porque tem determinadas coisas que a gente não tem como mudar. Então, a gente tem que ter a serenidade para Não tem o aceitar, controle, né? exatamente. Mas não assim a questão de ser um conformado, como você fala mesmo, porque a maioria das situações a gente tem como mudar, a gente tem como chegar e dar uma volta por cima, pensar de outra maneira, agir de outra maneira e mudar aquilo, né? A gente tem essa Exatamente. possibilidade, Depende de né? cada um querer começar, dar o primeiro passo. Daí Exatamente. as outras pessoas conseguem ajudar. Exatamente o que eu sempre falo. A Ô Dani, gente. Oi. nós estamos aqui já em cima do Oh, nosso meu tempo. Deus, Desculpa eu te passou cortar rápido. agora, mas é que o Instagram corta e derruba a gente. Olha só, deixa eu só reforçar aqui um convite. Hoje foi liberada a terceira aula, amanhã sai a quarta aula dessa jornada e domingo a quinta aula. Essas aulas vão estar dispostas no blog até o domingo à noite e depois eu vou tirar de lá, tá? Então dá para pegar o final de semana e maratonar nas aulas lá, porque eu falo muito sobre todos os segredos desse poder de superação. Tá? O link está aqui na bio do meu Instagram. É só clicar lá que você vai ser direcionado para o blog e lá tem todas as aulas, inclusive essas lives dessa semana. Eu queria aproveitar também para fazer um convite para o pessoal para participar do meu canal do Telegram, @superando qualquer problema. Tem muito conteúdo lá e é uma forma muito mais prática e rápida da gente se comunicar. E queria É pedir isso um aí. sorriso aí agora, Dani, para o pessoal tirar um print da tela para poder Ufa. postar. Tirem um print da tela, vamos lá. Postem para a gente poder repostar. Foi, Dani, muito legal. Olha só, queria que você fizesse aí as considerações finais, já te agradecendo de coração por ter Eu que agradeço. participado desse momento comigo aqui. Eu que agradeço.
Olha, eu queria agradecer aos meus amigos que estão aqui, eu não consegui responder todos. AD, Vazuleika, Viva, eu vi um monte de gente aqui. A minha comadre que entrou aqui também, o meu irmão, as pessoas que eu convidei, que vieram aqui nos prestigiar, eu agradeço demais, porque elas também fazem parte do meu processo de superação. Sem amigos e sem família, a gente não é ninguém, né, Renato? E eu quero Família é muito agradecer a importante. você de coração, porque vou falar de novo, você é o meu personal trainer da mente. Exatamente, exatamente como tem que ser, tem que Minhas acontecer. vizinhas estão aqui, ó, a Rosana, a Débora, minhas vizinhas. Desculpa se eu esqueci alguém. Fica o convite aí para todo mundo que viu É, a gente ou para todo mundo que você viu aqui. Depois manda uma mensagenzinha e pede para o pessoal assistir as aulas lá, que tem muito conteúdo legal lá. nossa, tá demais, tá demais. Eu recomendo a todo mundo e que se inscreva no curso também, porque é um investimento que vai fazer na própria pessoa, no próprio desenvolvimento. Domingo, assiste a aula de domingo, porque domingo eu abro vaga para a próxima turma. É, Olha só, Dani, um prazer enorme ter tido você sempre aqui meu. esse papo. Eu acho que você tem uma construção, e eu fico muito contente dessa construção mental ter sido uma boa parte dela, tá? Através Eu que agradeço. do meu curso e da forma que eu vejo como encarar a vida hoje, né? E é isso que eu falo para as pessoas, e que eu mostro, e que eu provo sendo, né? Usando a minha vida e a minha história como combustível para isso, para mostrar que todo mundo também tem condições e tem capacidade. E você é uma Com das certeza. provas das pessoas que passaram por isso e me deixa muito com o coração cheio mesmo, porque é um resultado de que o meu trabalho está dando resultado e eu fico muito contente por isso. Eu que Parabéns, né? agradeço, Renato, de coração, você sempre. E o mais importante, a amizade que nós fizemos, que eu fiz com a sua família, pessoas maravilhosas. E eu só tenho a agradecer. Tá aí todo mundo aí. Manda um beijo para sua mãe, tá? Deixa um beijão para Ah, ela. manda sim. Ela tá vendo televisão lá. Ela ficou meio envergonhada de Deixa, aparecer na não, sem live. problema. Deixa um beijão para ela que a gente está Dou mandando, sim, tá? dou Gente, muito sim. obrigado pela participação e presença de todo mundo. As perguntas continuem mandando, manda pelo direct que eu respondo todas, tá? E ó, na aula de amanhã tem as principais perguntas sendo respondidas. Grande beijo a todos. Dani, fica com Deus. Muito obrigado. Amém. Um Você também, super beijo, Renato, viu? todos aí. Um beijo a vocês. Fiquem com Deus e um excelente final de Amém. semana. Amém.